Olá, pessoal. Retornei. Como é que estão? Conseguem me escutar agora? Então, eu tenho 2 assuntos, né. O primeiro é o retorno da avaliação. Vocês receberam pelo Moodle, junto com a entrega de vocês, daquela entrega em papel, vocês receberam um retorno com comentários sobre a entrega que eu enviei ou não? Vocês podem usar o botão sim ou não, yes, no ali. Alguém recebeu, tá, então se alguém recebeu, todos devem ter recebido. Eu tenho algumas pessoas que não fizeram a entrega, o ideal é que façam a entrega o mais cedo possível, para a gente testar esse processo de entregas. O segundo assunto é aquele vídeo que eu tentei gravar com o finalzinho do jogo da forca. Vocês chegaram a ver o vídeo ou não? Viram que está lá disponível? Sim, Conseguiram completar o jogo? sim. Que bom. Alguém colocou uma novidade no jogo, uma coisa que não existia ainda? Não fui ousado, não coloquei nada não. Tipo, nenhum boneco correndo, uma lápide, nada, nada. Interface gráfica, essas coisas, né? Tá bom. Não, não usei, não usei. Tá, não, mas tá ótimo, tá. E aí eu tinha falado sobre a possibilidade de se fazer hã, um jogo com números aleatórios, números randômicos, que eu mandei isso na mensagem. Estão lembrados? E aí vocês chegaram a começar um jogo de carta, roleta, dados, alguma coisa que envolva números aleatórios ou não? Blackjack, isso aí, o 21, o Blackjack. Blackjack, então, é um jogo que aparece com. O jogador tem duas ou três cartas, né, normalmente, mas ele pode ficar bastante complicado. Assim, um jogo eletrônico de Blackjack tem opções, eu posso duplicar a aposta, eu posso fazer uma porção de coisas. Mas, basicamente, qualquer jogo desse tipo, a pessoa vai receber números, né, vai receber valores. E aí eu comentei ali na mensagem que existem duas rotinas em Java que oferecem números que a gente chama de quase aleatórios, pseudo aleatórios. Na verdade, ele não tem assim aquela garantia de um número de fato matematicamente aleatório, mas ele faz um bom trabalho, ele chega bem perto. Então, para poder fazer um jogo de carta, por exemplo, eu vou ter que simular que a pessoa tem cartas na mão. E aí tem jogos que tem 9 cartas, que tem 12 cartas. O Blackjack ele começa com duas cartas. Então é mais fácil de começar a implementação. Alguém tentou fazer? Vocês têm o botão sim ou não ali, pessoal. Yes or no. Tentou. Legal, legal. Então, esse é um jogo diferente porque ele envolve um componente que a gente chama de aleatório. Né? Mas aí é um problema, porque cada vez que a gente jogar, a carta que vai chegar é uma carta diferente. Então, é um programa assim em que cada vez que a gente for tentar testar, a gente vai ter cartas diferentes, né? É, e ele pode ficar bastante complexo. O jogo da forca, ele tem assim continuidade, ele pode ter um banco de dados de palavra, ele pode ter placar, ele pode ter cadastro de, ele pode ficar complicado, ele pode ficar extenso. E o blackjack também pode ficar extenso. Mas o blackjack começa simples, né? Então eu preciso, por exemplo, sortear um número aleatório que vai representar uma carta. E a ideia do blackjack é um jogo de cartas em que, somando as cartas que eu tenho na mão, eu preciso alcançar 21.
Se passar de 21, se a soma der 22 ou mais, eu perdi. Já acabou o jogo para mim. E se eu conseguir 21, então eu estou muito bem, porque agora eu só posso empatar, eu não posso mais perder. Mas eu posso terminar a jogada tendo na minha mão, somando as cartas, a gente vai ter 21, 20, 19, 18, 17, 16. E aí depende dessa ousadia do jogador de querer mais uma carta. Porque quando ele tenta, ele está com 15 pontos, aí ele pede mais uma carta. Existe a chance de que essa carta acabe somando mais do que 21, e aí ele perde. Então é uma questão de risco. Eu tenho já uma soma que é 18. Quais as cartas que podem vir que vão completar o número 18, 19, 20, 21? Porque se gerar 22 para cima, eu já perdi. Então eu tenho que arriscar. Eu peço mais uma carta para ficar mais perto do 21, ou eu paro agora. Tá? E para decidir esse risco, o jogador profissional, o que ele faz é encontra uma maneira de memorizar quais cartas já foram usadas no jogo. Então a gente tem um baralho onde as cartas vão saindo. Se eu conseguir lembrar todas as cartas que já passaram, quando eu tenho que decidir se eu quero a próxima carta, eu preciso saber na mão ainda da banca quantas cartas as, quantas 3, 4, 5, 6. Eu preciso saber quais cartas não vieram ainda, para saber se vale a pena pedir mais uma carta. Então, o jogo, a habilidade do 21 é saber contar as cartas que já passaram. E o nosso jogo, o jogo que a gente começou a fazer, que eu comecei a sugerir, na verdade ele não tem um histórico, né? Então, fica só um jogo de azar, não é um jogo de habilidade. Por quê? Porque como a gente gera cada carta sem, sem histórico, eu posso, por exemplo, eu poderia gerar um as de copas 8 vezes na sequência. Mas num baralho normal não tem 8 as de copas. Então, o jogo que a gente está simulando, a gente gera de forma aleatória, uma carta surge. O correto seria gerar todo o baralho, embaralhar as cartas e depois começar a tirar as cartas. Se eu usar essa estratégia de fazer o baralho e embaralhar e tirar as cartas, quando já saiu 2 vezes o as de copas, não pode sair mais, porque aqueles dois que são os dois que tinham nos 2 baralhos, ou 4, ou 8, né? Eu preciso saber quantos baralhos eu estou jogando para saber quantas oportunidades aquela carta pode aparecer. Então tem várias técnicas e isso até tem filme, né? Então, exato. Eu precisaria de um vetor, eu precisaria de uma estrutura que a gente não viu ainda. Então, o que a gente está propondo no Blackjack é começar um joguinho de Blackjack para a gente ter um outro projeto. Mas a gente vai começar ele e aí vocês podem continuar se quiserem. Mas vai que alguém gosta de roleta. Roleta é um número só. Vamos, façam as suas jogadas, as pessoas fazem as apostas e a gente joga. A jogada mais simples de um jogo de roleta é tentar descobrir se o número que a roleta vai gerar é par ou é ímpar. Então, para começar o jogo de roleta, as apostas são: a pessoa pode apostar no par ou pode apostar no ímpar. Aí ela coloca a quantidade, ou sempre aposta 1 para começar. A gente gera um número, vê se é par ou ímpar, a pessoa ganhou ou perdeu, e ela continua jogando até que ela peça para ir embora ou acabe o dinheiro. Então a gente pode começar assim, olha, ela tem um placar da roleta, a pessoa tem 200 reais, por exemplo. E aí cada jogada é R$ 1. E aí ela aposta no par ou no ímpar. Se ela apostar no par, ela aposta R$ 1, ela ganha R$ 1, por exemplo. Se ela apostar no ímpar, ela joga R$ 1, não é ímpar, ela perdeu. Então, existe uma quantidade muito grande de jogos, e isso a gente tem na matemática a teoria dos jogos. Existem estratégias de jogo, existem cálculos de probabilidade, é uma área interessante. Né? Mas no momento aqui é só um contexto para a gente fazer um programa. Alguém já jogou 21? Blackjack? Sim, já jogou. E, às vezes em filmes assim, tipo, nunca em cassino, eu também nunca joguei em cassino. Carta em cassino tem que ter muita segurança, né? Teve um cientista da computação
que ele inventou um dispositivo em que ele podia contar as cartas e parecia um relógio de pulso. Então ele ia para o cassino, ele fez o dispositivo e ele anotava quais cartas estavam passando no relógio, que não era um relógio, era uma montagem que ele fez. E quando o cassino descobriu, ficou muito feio, mas ele estava ganhando bem. Tava ganhando muito, e aí chamou a atenção do cassino. Ele tinha o que foi, a gente considera um dos primeiros wearables, um dos primeiros computadores que a gente pode vestir, né? Então, é um relógio, só que na verdade o botão ele está ali para ajudar a contar as cartas. Não é uma coisa que seja legal, os cassinos não conheciam, e tem mais de um filme sobre isso, né? Sobre o pessoal da matemática e da computação que tenta contornar as regras do cassino por equipamento ou por cálculos, né? Bom, então, no cassino eu também nunca joguei. Mas às vezes nos filmes aparece, né, o Blackjack, o pessoal sentado, bem arrumado, assim, James Bond. O outro jogo que é muito famoso em filme é poker. Tá? Só que o poker é mais difícil de implementar. Então, por isso a gente começa com o 21, com o Blackjack. Até aí foi, pessoal? Então, por que a gente fez o jogo da forca? Para poder ver comandos novos, ver tudo junto ao mesmo tempo. E agora a proposta é a gente ver Quebrando a Banca, é um dos filmes, né? A proposta é a gente começar um outro projeto que vocês possam continuar, né? Quando vocês tiverem interesse, adaptar para outros jogos, e esse seria o 21. Depois que a gente terminar de ver esse jogo, aí a gente quer avançar na matéria, mas até esse ponto o conteúdo é o mesmo do jogo da forca. Exatamente. Alguém está lembrando que no 21 a contagem das cartas ela não é literal. Então, por exemplo, o valete não vale 11, o valete vale outra coisa. E aí eu preciso gerar o número e depois eu preciso converter o valor da carta para o valor da carta no jogo. Tudo isso são problemas que a gente tem que resolver. Podemos começar o 21, então, começar um projeto do 21 só para exercitar nossos conhecimentos? Alguém tem um outro projeto que vocês tenham feito, que vocês tenham interesse? A gente pode começar a falar sobre eles? Então, eu vou abrir o BlueJay daqui a pouco e aí a gente vai poder falar sobre uma implementação. E a ideia é começar devagar, tá? E deixar o jogo lá disponível para quando a gente quiser treinar, a gente vai lá e abre o jogo e coloca mais alguma coisa e ele serve de base para outros jogos. Tá? Então, o jogo da forca, ele é assim, eu coloco a palavra, depois eu adivinho a palavra. O jogo do Blackjack, ele tem essa capacidade de, como o número é aleatório, toda vez que eu jogar é uma surpresa. Né? Então, por isso que o pessoal também gosta de colocar esse componente aleatório. Então, eu comecei aqui um projeto que eu chamei de Blackjack, criei uma classe Blackjack e iniciei a programação. Agora o problema é o seguinte, nem todo mundo sabe jogar Blackjack ou tem as regras na cabeça, e o jogo de cartas, ele muitas vezes ele aparece dessa forma, ele aparece com variações. Então, a gente vai precisar olhar um pouco, né, de regras. E existem sites fantásticos sobre como jogar, como é que o jogo funciona, existem programas, mas eu estou usando a Wikipédia porque é menos informação. Mas depois, quando o pessoal estiver mais avançado no projeto e quiser ser mais realista, aí vocês podem procurar um site específico de jogos e de matemática, por exemplo. Bom, deixa eu ver. Vocês conseguem enxergar a tela aí, pessoal? Consegue. Bom, então aqui, Blackjack.
O nome 21 é um nome mais antigo, né? Então, hoje, geralmente o pessoal fala Blackjack. Aqui ele está dizendo, esse aqui é o Blackjack. Tem as cartas valete, dama e rei, e a carta 10 contam 10 pontos. O as conta 11. Então, quando eu entregar as cartas, o as é o 1, né? O valete é o 11, a dama é o 12, o rei é a 13ª carta, né? Só que no Blackjack a contagem é diferente. Se a carta tem uma face, ela vale 10. E o as, ele vale 11. Então, aqui, se aparece para vocês, né, tem um valete e tem um as. O as vale 11, o valete vale 10. Claro, se eu estivesse contando como um jogo de carta normal, eu teria 11 com 1, 12. Mas na regra do Blackjack, as cartas que têm rosto valem 10 e o as vale 11. Então, eu ganhei duas cartas. Eu ganhei o as e o valete. Ou o as e a dama, ou o as e o rei. Bom, aí eu fechei 21, eu posso parar. Só com duas cartas eu já não posso perder, eu só posso empatar, se for o caso. Então, o jogo começa assim, eu preciso enxergar duas cartas. E aí eu decido se eu vou querer a terceira carta ou não. E aqui tem um pouco dessa explicação do jogo, né? Como é que funcionam as rodadas, os comandos do jogo. Tem aqui uns exemplos, igual a gente fez para o 21. Aqui embaixo tem lá jogos de apostas e tem os outros jogos que a gente poderia fazer usando esse mesmo componente de um número aleatório. Bom, deixa eu ver. Alguém lembra como é que eu consigo gerar um número aleatório entre 1 e 10, por exemplo? Então, para não fazer o programa, eu vou fazer o teste aqui, ó. Como é que seria, o que vocês usariam para fazer um número aleatório entre 1 e 10? O que vocês sugerem em Java? Eu mandei lá na mensagem duas opções, né? O comando assim mais antigo, né, sempre esteve disponível, é a classe math, M-A-T-H, a classe math que a gente já foi lá procurar o SQRT, já foi procurar o POW, e ela tem um outro que é o random. É engraçado, né? Pois é, SQRT ficou square root ficou SQRT e o random ficou random mesmo, não abreviaram. Então o pessoal sempre brinca assim dessas incoerências, né? Então, o colega aqui colocou um dos comandos que eu passei. Na verdade, esse comando que está aqui, ele não gera números de 1 a 10. Ele gera números possivelmente de 1 a 13. Então, eu gerei uma carta ali e aquela carta dessa vez gerou 11. Então, se eu pegar o comando, só o comando, e mandar executar o random, o que vai acontecer é que ele gera um número aleatório. Lá da disciplina de estatística, quem estiver fazendo ou já trabalhou com estatística sabe que é importante essa distribuição aleatória para a estatística. E aqui a gente vê que tem um ajuste. Ó. Ele sorteou 10, agora saiu 7, agora saiu 1, agora saiu 6. Ou seja, cada vez que eu executar essa expressão, ele vai gerar um número. Só que eu quero que esse número tenha um limite inferior e um limite superior. Acontece que o random ele pode gerar 0. Então, para corrigir isso, a gente soma um valor que vai ser o valor mínimo. No caso, mais 1. O menor número que aquela expressão gera é 1. Agora, ele nunca gera o máximo. Então, o que acontece ali é que quando eu multiplico por 13, eu vou dar uma dimensão. Tá? Então, ele vai... quando o random gera um número, ele gera um número entre 0 e 1. Tá? Então, se eu usar apenas o random, ele vai gerar um número double, que é um número fracionário. Então, o que ele está usando ali ele pega esse número e multiplica por 13. Porque aí esse número vai ser expandido e ele vai sair de 0 até 12, trabalhando como inteiro.
Depois ele soma 1 para deslocar de 0 até 12, de 1 até 13. Então essa é a expressão que aparece ali. O random é esse programa que gera um número. E um número que é sempre um double. Então, para poder recuperar esse número como um inteiro, porque eu quero um inteiro no jogo, a gente vai criar uma expressão matemática ali. A gente pega esse número aleatório, multiplica pela faixa que ele tem que operar, só que ele começa a operar em zero. Então, soma uma constante para deslocar a faixa para o eixo que a gente quiser. Nesse jogo, interessa números inteiros, por isso a gente faz a conversão para inteiro. Então, essa é uma forma de fazer. A outra forma de fazer, que eu mandei também na mensagem, é usar um comando Java que foi colocado posteriormente, né? Então, por exemplo, para ficar igual ao anterior, ó, para ficar igual ao anterior, eu botei 13 ali. Então, cada vez que eu executar a expressão, ele vai gerar um número. Nota que ele gerou, por exemplo, 9 várias vezes já. Mas acho que ele não gerou nenhum 5 até agora. Então, ele é aleatório, mais ou menos. Então, se eu executar muitas vezes, ó, agora apareceu o 5, que não tinha aparecido. Acho que não apareceu o 3 ainda. Então, uma hora ele vai gerar todos os números. Mas ele não é perfeitamente aleatório. Então, se eu quisesse fazer de fato um jogo, um cassino, eu teria que investir mais do que a gente está investindo aqui. Mas essa sintaxe do random, nota que o random é o nome de uma classe. E essa sintaxe do random, ele oferece um método prontinho aqui para evitar de fazer aquela conta que a gente fez. Só que aí eu tenho que botar uma classe mais, uma classe nova. E se eu fizer do outro jeito, eu faço com a classe math que eu já tenho, é uma escolha. Os dois vão gerar a mesma coisa. Só que o mais recente na linguagem Java é esse. Para nós, tanto faz. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou começar o programa, porque é importante começar ele para a gente ir pensando nos desafios que a gente vai ter que resolver. E o programa sempre começa igual, public static void main. Aí a gente vai ter aquele vetor de argumentos, que até agora a gente não tem usado. Para saber se tudo está funcionando, eu vou colocar um system.out.println e eu vou colocar lá o início, que é blackjack. Então, se eu tiver dúvidas, eu olho na Wikipédia. Compilar, e ele está reclamando aqui porque eu botei um aspas e fechei com um apóstrofe. Aí não dá, né? Blackjack. Tá, qual é a parte principal desse jogo? Eu preciso ter uma carta. Para começar, eu vou ter que ter uma carta. E aí a gente tinha lá, por indicação do colega ali, um comando que gera uma carta, que foi o que eu mandei lá na mensagem da última vez. E, bom, agora eu quero ver a carta. Então, e aí eu posso mostrar o número aqui. Vou compilar e vamos executar. Então, o programa sorteou o número 13, que seria o rei. Vamos tentar de novo. Agora ele sorteou o 7, que é uma carta normal. Agora ele vai sortear o 12, que é a dama. Então, cada vez que o programa executa, ele gera um número novo. Agora sorteou o 2. Até aí tranquilo, pessoal? O programa ele gera um número. Só que para o Blackjack funcionar, vai ter carta 1, carta 2. Duas cartas. Então, eu vou fazer assim, ó, C1. E vou fazer também C2. Duas cartas. E aí agora eu vou colocar aqui C1. E depois vou colocar o C2 também. Bom, agora eu tenho duas cartas. Só que até esse ponto eu estava dividindo em duas partes, né? Uma coisa é, existe uma variável, a outra coisa é o valor da variável. Então, até o momento eu tinha feito assim.
digamos assim, tudo separado, tá? Para evitar que uma linha tenha muitos comandos. Então aqui eu tenho lá duas cartas, C1, C2, e aí eu vou tentar mostrar as duas cartas. Até aí, foi, pessoal? Vocês estão aí, tudo certo? Sim. Eu tenho só um sim, e os outros? Dois. Tem mais 7 ainda. 3, opa. Então vocês estão aí. Olha, esse comando aqui, ele é uma expressão um pouco complicada, né? Porque eu tenho que usar o random, eu tenho que multiplicar pelo 13, aí eu tenho que pegar a parte inteira, aí eu somo 1, e eu vou usar ele várias vezes, porque eu vou gerar mais cartas. Então, quem sabe a gente tenta tirar aquilo dali, ó, porque vai ficar assim, ó, public int, porque é um inteiro, né? A carta, por enquanto, a carta é um inteiro. Ó, e aí eu peguei uma nova carta. Ah, e o que, que vai ter lá no nova carta? Ele vai fazer um cálculo. Ó, e agora, no lugar de botar aquele texto ali todo, eu vou colocar só, gera uma carta. É a mesma coisa que eu tinha antes, só que eu não quero ficar copiando aquela expressão várias vezes. Eu vou tentar colocar ela fora do programa principal. Agora acontece aqui o seguinte, ó, o método main ele é estático e no momento o getNewCard não é estático. Então eu estou com dificuldade de ativar o getNewCard. Então tudo que a gente tem feito até agora tem sido estático. O próximo assunto é tirar esse estático daí. Mas olha só, eu tentei esconder um pouco da complexidade, porque aqui eu tenho conversão de tipo, aqui eu tenho chamada a um método que gera um número que é um double, que é um real. Eu tenho a multiplicação, isso aqui é meio complicado. Eu botei para cá e agora no programa, quando eu quiser uma carta, getNewCard é um auxiliar que a gente fez. Bom, eu tenho duas cartas. Eu mostrei as duas cartas. E agora a gente vai tentar evoluir o programa assim, ó. Se as duas cartas somadas, se for maior do que 21, se somando as duas cartas, a soma das duas cartas der mais do que 21, eu perdi. Então, o jogo ele vai precisar, né, ter uma condição para ganhar, uma condição para perder. É isso que é o jogo do Blackjack? Na verdade, não, não é. O jogo do Blackjack é mais complicado, mas a gente está começando o programa e vai trabalhar por refinamentos. Então, a gente conseguiu tirar do programa principal aquela expressão, ela fica como auxiliar, ela vai ficar como está. Ah, mas e se eu quisesse usar a classe random? Aí eu vou alterar só aqui e o resto do programa usa o auxiliar, nem vai ver a modificação. Mas agora a gente consegue se concentrar nessa área aqui. Gera duas cartas, quando ele pega uma carta nova, e aí eu vou ter lá C1, C2, eu vou mostrar as duas cartas, e aí eu vou fazer a soma das duas cartas. Se a soma das duas cartas passar de 21, 22 ou mais, ele perdeu automaticamente. Só que, eu estou gerando duas cartas do baralho todo, e aí ele gerou um 7, e o 6 ganhou. Agora, quando eu tentar executar de novo, o 2 e o 12, é difícil eu perder. Eu tenho que ter cartas com valor alto. E eu tenho muitas cartas com valor baixo
que vão fazer com que eu não estoure, eu não perdi porque eu não estourei. Agora eu perdi. Aqui desse jeito, 11 com 12, do jeito que a gente está contando as cartas, ele vai dar 23. Eu perdi. Na regra, eu não teria perdido, porque a carta 11 vale 10 e a carta 12 vale 10. E a 13 vale 10 também. Então, na regra correta, eu teria essa carta 11 e essa carta 12 seria o valete e a dama, e eu não perdi, não perdi. Daria 20, eu estaria bem. Mas do jeito que a gente está contando, que a gente está contando literalmente, a gente está contando 23 e aí ele diz que eu perdi. Então, eu preciso ter várias decisões agora. Como é que eu faço, por exemplo, no lugar de mostrar o 11, eu quero mostrar o J. No lugar de mostrar o 12, eu quero mostrar Q. E o 13 vai ser o K e o 1 vai ser o A. Eu quero que na tela apareça como se fosse a carta do baralho, mas o computador guarda o número. Eu posso fazer isso? Posso. Posso fazer isso. Que é uma forma de melhorar esse jogo. Aqui vai aparecer J, aqui vai aparecer Q, e ele tem que dizer que deu 20 e eu ganhei. Não perdi. Até aí tranquilo, pessoal? Vocês estão aí ainda? Quem é que sugere o que fazer agora para continuar o programa? Eu tenho dois caminhos. Eu posso trabalhar melhor as cartas para que elas tenham uma apresentação com letras, quando for o caso, e para que elas tenham o valor certo. Ou eu posso colocar as cartas do computador. Porque está muito fácil de ganhar o jogo. Por quê? Porque eu estou jogando sozinho. Mas se eu somar, por exemplo, 3 e o computador gera 2 cartas para ele, né, jogando contra a máquina, né? O nosso programa vai jogar 2 cartas para um outro jogador. Se ele fechar, eu fechei 3, fechar de 4 a 21, ele ganha. Então, agora é fácil de ganhar porque eu estou sozinho. Mas se eu gerar 2 cartas para mim, aleatoriamente, 2 cartas para o computador, já fica mais difícil de que as minhas cartas somadas batam no computador. Então, eu posso resolver a questão do valor das cartas, ou eu posso colocar o segundo grupo de cartas, que são as cartas do computador, do segundo jogador. Então, vai ser um jogo que eu jogo contra a máquina. A máquina pede 2 cartas, eu peço 2 cartas também. Eu não vejo as cartas da máquina, mas eu escolho se eu quero continuar ou não. O que vocês sugerem agora para continuar o programa, para continuar essa ideia do programa? O que a gente coloca agora? Então, o colega está dizendo, olha, de repente a gente resolve as cartas, para as cartas ficarem funcionando, e aí depois a gente coloca o outro jogador. É sensato, é sensato. Os dois vão dar o jogo, mas a gente tem que escolher o próximo passo. Então, uma coisa que eu vou sugerir é criar um auxiliar que, dado um número, ele vai dizer qual é o texto, qual é a representação desse número. Então, quando eu tiver o valor 5, ele vai retornar 5. Quando eu tiver um outro valor, ele vai retornar uma representação adequada. Vamos lá. Então, eu vou criar um public, que vai ser, de novo, static, e ele vai retornar um string, porque eu quero retornar A, J, Q e K para representar as cartas do baralho. Então, a gente quer saber assim, o que tem na carta. Tá? E aí, o que vai acontecer? Eu vou receber o que seria uma carta. E no momento, só o que eu vou fazer é o seguinte, ó, eu vou pegar um texto e concatenar com o valor da carta. Ou seja, ele retorna o número que é a carta. Só que quando eu mostrar para alguém a carta, eu estou guardando 11, mas eu quero mostrar outra coisa. Então, a gente fez essa função
esse programinha auxiliar, que o que ele faz? Ele pega um inteiro e retorna um texto, que é o texto que eu quero mostrar, que é a representação da carta. Então, no lugar de mudar a representação para usar uma letra, eu guardei a carta como um inteiro e eu gero um texto sobre esse inteiro. Do jeito que eu fiz agora, eu coloquei dois auxiliares, só que o auxiliar não acrescenta nada, ele só retorna o que eu já retornava antes. Vamos ver se com o auxiliar o programa ainda funciona. Então, o valor que a gente vê aqui não mudou nada. Ó, 13, 11. Tá, agora eu vou fazer a mudança. Nota o seguinte, eu criei um auxiliar aqui para resolver um problema em particular, mantendo a carta como um inteiro. Foi uma escolha. E agora eu transferi a lógica de gerar o valor da carta para cá. Então, como é que a coisa vai funcionar? Olha, se a carta for 13, eu gostaria que o texto que vai voltar, vai ser Q. Desculpa, K. Vai ser o K. E agora, 12, 11 e o 1. A gente vai completar isso. Se não é nenhum desses, retorna a carta correta. Então, eu vou criar uma variável aqui, que seria a representação da carta. Eu vou colocar um asterisco assim, porque é uma carta que eu não sei qual é. Se for 13, a representação da carta vai ser K. Bom, não era 13. Não era 13. Então eu tenho outras perguntas agora. Aí, se não era 13, eu quero perguntar se é 12. Aí, se não era 12, eu quero perguntar se é 11. E se não era 11, a outra carta que eu tenho que pensar é a carta que vale 1, porque a representação dela vai ser A. Se não é nenhuma dessas cartas especiais, a representação da carta é simplesmente o número da carta. E no final de tudo, retorna essa representação. Então, a gente tem de novo o mesmo código que a gente teve lá no jogo da forca, que é uma primeira pergunta e dentro do senão dessa pergunta eu tenho outras perguntas. E aí a gente tem aquela briga, né, na hora de organizar aqui a indentação. Então essa é a primeira. Essa é a segunda. Mais um caso. E tá quase lá. Opa, talvez esteja faltando uma chave aqui. Ah, essa chave aqui. Deixei uma chave de fora. Agora eu acho que foi. Ah, pois é, o colega está relembrando aqui que quando eu tiver o 1, que é o as, ele pode valer 1 ou ele pode valer 10. Isso é uma complicação grande no jogo. Só que nesse momento eu não estou preocupado com o valor da carta. Nesse momento estou preocupado qual é a letra que representa a carta. E a carta vai ter duas letras inicialmente. Então, na verdade, vai ter uma letra. A carta vai ser A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, duas letras, 10. Ou então vai ser Q, K ou J. Então, se for 13 é K, se for 12 é Q, se for 11 é J. Se for o valor 1 é A. E isso é a representação visual da carta, digamos assim. Não o valor da carta no jogo.
Eu vou fazer uma rotina quase igual, que vai calcular o valor da carta no jogo. Então, essa lógica aqui é uma lógica para fazer com que eu possa representar a carta pelas letras. Nós Mas não... estamos dando nomes às cartas, depois nós vamos dar os valores, é isso? Exato, separado. Tá, Exato. entendi. Perfeito, exatamente. Então, vamos lá. Eu vou executar agora, vou fechar aqui. Eu vou executar agora e quando a gente executa, vai aparecer 3 e 5. O 3, o nome dela, a cara dela é 3 e o 5, a cara dele é 5 também. Ficou tudo igual. Quando eu gerar outros valores, agora 6 e 10. Mesma coisa. Ficou tudo igual. Agora, quando ele gerar, em algum momento, ele vai gerar uma carta que tem uma representação diferente. Só que como são muitas cartas, né? A gente está dando... lembra que eu falei que é difícil de testar, né? Opa! Apareceu uma carta que possivelmente é 12, e essa carta 12 ele mostrou como um Q, para eu imaginar que é a dama, a rainha, né? Então, o que a gente fez foi isso, a gente trocou. O que era Q virou, o que era 12 virou Q, quando mostra para o usuário aparece como rainha, aparece como Q. Eu poderia ter colocado, por exemplo, rainha, valete, rei, porque eu estou usando uma string. E aqui o as. Então, eu poderia colocar um texto por extenso, mas eu preferi colocar uma letra para ficar um pouco mais dinâmico, né? Então, essa é para pegar de um número inteiro, que representa o valor de uma carta, pegar então a letra que representa esse número. Bom, se vocês lembram, a gente fez isso também no jogo da forca, e aconteceu a mesma coisa que aconteceu agora. Eu tenho uma pergunta, caso senão, eu tenho outra pergunta, e no senão dessa pergunta, e aí acontece esse deslocamento da margem aqui, que é para dizer que esse else é desse if, esse else desse if. Então, é normal fazer esse deslocamento. Existe uma forma de fazer isso com bem menos linhas, que é, já que cada comando tem uma única linha, um único comando interno, eu não preciso necessariamente dessas chaves, porque nesse momento, cada comando tem dentro apenas um comando. Então, o bloco não é necessário. Eu posso reescrever sem prejuízo, omitindo aquelas chaves. Por quê? Porque aqui no então tem um comando e o else, esse if, ele conta como um único comando. Agora, no então tem um comando e esse else, esse if, conta como um comando só. Ficou bem mais curto, menos linhas. Mas, em geral, a gente não recomenda abrir if else sem a chave. Então, lá nas entregas, o pessoal fez e errado não está. Mas a recomendação é colocar as chaves. E o motivo é porque, às vezes, a gente pode precisar acrescentar um segundo comando aqui, ou aqui, ou aqui, e aí vai ter que botar a chave. Então, muita gente fala, coloca a chave sempre. Mas o que eu queria chamar a atenção é outra coisa, outra situação, que é, aqui é C. Sempre é a mesma variável. E isso aconteceu lá no errors do jogo da forca também. Concordam? Lembra que no jogo da forca tem vários comandos, aí a gente lá é obrigado a botar a chave. Aqui a chave é opcional, porque a chave é um bloco. Se eu tenho um comando só, eu não preciso embalar uma coisa que está sozinha. Eu preciso embalar, preciso amarrar ela com o bloco quando tem duas ou mais. Até aqui foi, pessoal. Deve funcionar igual ao que estava antes. Podemos continuar? Então, a pergunta que o pessoal fez, existem outros comandos além do if else? Existem. E aí, a gente tem um comando que se chama switch. Switch é como se fosse um seletor, né? Um botão que seleciona entre vários elementos. Switch C. Então, esse é um comando
que é diferente, é um comando de seleção também, que é o comando switch. Nesse caso particular, como a gente tem uma mesma variável que vai ser testada para diferentes valores, é o caso que a gente recomenda usar o switch. Só que ele é um comando bem estranho. Porque ele vai começar assim, ó. Caso, olha, switch, caso o C, caso o valor dele seja 13, então é o seguinte, ó. Eu quero que faça isso que está aqui embaixo. Agora, eu posso omitir isso aqui tudo e continuar. Case. Caso seja 12, eu quero que faça isso que está aqui embaixo. Vocês notam que no final, a gente vai sair com um texto mais fácil de acompanhar do que a gente tem agora. Então, esse aqui vai ser o caso 11. Esse aqui vai ser o caso 1. E qualquer outro caso vai cair no último valor. Então, o comando switch case, ele é uma alternativa para uma certa combinação de if-else, que a gente já fez 2 programas assim. Então, agora já começa a ficar interessante pensar em usar o switch case. Se a variável C for 13, faz isso. Se a variável C for 12, faz isso. E assim sucessivamente, até que eu digo assim, ó, se não é nenhum dos casos anteriores, nenhuma das respostas acima, né? Então faça isso aqui. Nota que ele tem a mesma lógica do if-else que a gente vinha fazendo, só que ele tem essa switch case. Ele tem essa estrutura, switch case default. Só que ele tem um perigo, ele tem um problema, por isso que ele não é tão legal assim. É que quando for o caso 13, nesse programa que eu fiz, vai aparecer um A e não um K. Porque cada case ele vai iniciar uma sequência de comandos e essa sequência ela vai continuar executando todos os comandos até o final. Então, para evitar isso, a sequência que eu inicio em cada case tem que terminar com uma palavra que se chama break. Porque se não fosse o break, ele seria muito legal. Mas tem que ter o break. Então, a gente imagina assim, ó, tem o case e tem esse comando. Para colocar de outra forma, a gente pode colocar mais espaço aqui só para explicar. Então, quando o programa for executado, o que vai acontecer é, esses 2 comandos, eles só executam caso o valor de C seja 13. Esses 2 aqui, eles só executam caso o valor de C seja 12. Eu gosto mais, né? Tem menos chaves, tem menos complicação, só que tem essa palavra break, que a gente usa pela primeira vez, mas a gente vai voltar a usar. Então, o que, que o break faz? Quando aparece o break dentro de um bloco de controle, o break ele faz um salto para o final do bloco de controle. Então, esse comando a gente pode usar em várias situações. Eu posso usar ele com if-else, eu posso usar ele com for, que a gente não viu, posso usar com while, posso usar com switch. Ele é um comando de controle. O break ele é similar em controle ao return. Só que o break, o que, que ele faz? Quando ele for executado, ele procura o último bloco de controle e cai fora dele. Vem aqui para a linha de baixo. Então, eu reescrevi usando o switch case. Eu preciso? Não, eu posso ficar com if else. Tudo que a gente faz com switch case, eu consigo fazer com if else. Só que se vocês lembrarem do if else, toda vez que eu comparo com uma constante, eu comparo com a variável c. Mas imagina que lá no meio não é com a variável c, eu troquei para a variável f. É provável que eu acabe achando que é tudo c até o final. Aqui não. Olha, a variável que a gente compara é essa aqui, c. Agora aqui são os casos. Eu tenho certeza que todos esses casos exclusivamente dependem do valor da variável c e não do valor que está na expressão dentro do if. Então, aquele caso do if-else aninhado no else, é muito comum usar o switch case. Eu preciso usar o switch case? Não, não é necessário. Ele causa um pouquinho de novidade, porque ele é um comando diferente dos outros, né? Na verdade, isso aqui é um bloco, mas não se costuma botar chave.
a gente tem assim o lado esquerdo e o lado direito. Quando C for 13, ele entra aqui, pula para o break e vai embora. Quando C for 12, ele entra aqui, pula para o break e vai embora. Se eu tirar o break, da primeira vez que ele entrar para o lado de cá, ele vai executar todos os comandos até o final. O break é que evita que ele caia no comando de baixo. Então, o comando é bem complicado, porque eu tenho que saber switch, case, break e default. Switch, case, break, default, return, public, static, são palavras da linguagem Java. Então, para poder ver o switch, a gente teve que ver 1, 2, 3, 4 palavras novas de Java. Tá? Então, tem gente que se apaixona pelo switch. Eu só vou escrever quando for esse caso de ficar, a margem vai entrando. Imagina que fossem 60 casos. A margem vai entrando if else, if else, if else. Aqui não, aqui eu posso ordenar por número, eu posso organizar melhor o código. Então, switch. Eu deixei essa margem aqui só para explicar. Esse aqui é o guarda e esse é o comando. Esse é o guarda e esse é o comando. É como se fossem várias portas. Depois que eu entro numa porta, eu executo o comando. Só que dentro dessa sala, dessa porta onde eu passei, eu acrescentei, por vontade minha, eu acrescentei o break. Porque aí o break diz assim, ó, faz isso e para o switch, não continua olhando o resto. Então eu coloquei o break. Se eu tirar o break, não vai funcionar como eu quero. Eu reescrevi o programa, eu preciso testar ele para saber se ele continua funcionando. Então, a gente fez um joguinho e está olhando um comando novo, que é o switch case. Então, deixa eu fechar aqui. Mas nota que isso aí já estava parado há mais tempo, porque a gente estava fazendo aquela lógica lá do jogo da forca sem o switch case. E aí quem gostou do switch case pode voltar no jogo da forca e reescrever a lógica do desenho com os caracteres usando o switch case. Bom, aqui o nome do jogo é Blackjack, que é uma coisa que a gente escreveu no início do jogo. Ele jogou 1, então saiu As. Aqui ele jogou J, que saiu 11 e saiu J. Só que eu não estou confiante se esse negócio está funcionando. Eu estou ficando meio desconfiado. Então, apenas por verificação de sanidade, eu vou mostrar a carta e vou mostrar a face dela e o valor. Então, eu vou tentar agora trocar para o printf. Eu vou tentar colocar assim, a cara da classe, da carta, é esse texto. O valor da carta é esse número. São duas coisas diferentes. Então, pego o face, o rosto da carta, né? C1, e agora eu vou tentar fazer, %n aqui, senão vai ficar tudo na mesma linha. E agora troco para outra carta. Tá. Então, agora eu vou poder conferir se a letra coincide com o número, que era uma preocupação que eu tinha. Vamos lá? Agora o teste vai ser melhor. Eu vou poder conferir se o programa fez um bom trabalho. Olha, aparece 13 e o valor é 3. Essas cartas aí não tem graça. Vamos tentar gerar outra. Agora, olha, apareceu um A, só que o valor é 1. Apareceu um J, só que o valor é 11. Só que para estar certo, esse valor tinha que ser 10. E agora é um K, só que o valor é 13. No momento está correto, só que para o jogo o 13 tem que valer 10. Aparece K e vale 10. Rapaz, a coisa é difícil. Mas a gente chega lá. Bom, eu fiz essa decisão de criar uma rotina para mostrar qual é a letra. Agora eu vou fazer a mesma coisa para mostrar o valor. Vou tentar fazer uma coisa bem simples. Eu vou pegar a rotina toda e vou copiar ela de novo. E agora não vai ser face. Face é rosto, é representação. Eu vou trocar para valor. Só que aí o valor tem que ser o inteiro. Então, o inteiro, que é um valor. Olha, a carta... eu vou colocar aquela, sei lá, vale 0. A carta que eu não sei o valor, vale 0. Agora eu vou dizer assim, ó, se for 13
Ah, bom, se for 13, é o rei, né? Então, o valor vai ser 10. Se for 12, se for 12, o valor vai ser 10. Se for 11, se for 11, o valor vai ser 10. Porque 11, 12 e 13 valem 10 no jogo. E se for 1? Pois é, agora eu tenho que decidir. Se for 1 no jogo, ele vale 11. Isso é complicado. Então, as cartas que têm rosto valem 10 e o valete vale 11. Só tem um probleminha. O valete pode valer 11 ou pode valer 1. E aí, no momento, eu estou usando só um dos valores. Eu não fui muito adiante agora. Eu só transfiro todo as vai para 11. Por que isso é ruim? Porque se eu tirar 2 as, eu fecho 22, eu perdi. Né? Então, ele poderia fazer o as valer 1 e fechar 2. É uma jogada ruim. Ou faz um as valer 11 e o outro valer 1, que eu fecharia 12. Mas a gente não vai fazer isso agora, porque é meio complicado. O que eu vou fazer mais tarde é outra coisa. Mais tarde, eu vou dizer que o Blackjack, que é a situação que a gente está discutindo, eu vou tratar totalmente separado do normal do jogo. Se aparece o Blackjack, eu faço um condicional só para o Blackjack. Esse break aqui não precisa, mas eu estou acrescentando só para ficar mais completo. Agora a gente vai ter uma situação em que eu reaproveitei a mesma ideia de uma rotina em uma segunda rotina. Só que, olha, a primeira rotina ela retorna um texto que representa a carta. E a segunda rotina retorna o valor que a carta representa. São coisas separadas. Então, como é que vai aparecer agora? No lugar de mostrar o rosto da carta, né, eu vou mostrar o valor da carta. Então está ficando complicado, já não cabe na tela. Ó, eu quero mostrar qual é o rosto da carta, qual é o valor da carta, só que eu preciso saber se eu estou mostrando isso aí certo. Então eu ainda vou mostrar o número original para ver se o programa está funcionando. Eu estou ainda um pouco desconfiado desse negócio. Olha, no jogo ela vale tanto, só que o valor da carta mesmo, aí é outra história. Então, eu tenho o valor da carta e eu tenho o valor da carta no jogo, separado. O jogo de carta, a parte mais legal do jogo de carta é explicar as regras todas para uma pessoa que nunca jogou, né? Então, a parte mais legal é como é que joga, e aí tem que explicar as regras todas, e isso aí já vai ser uma boa oportunidade de conversa. Então, aqui ele está dizendo o seguinte, ó, a carta vale 1. No jogo, ela vale 11, porque é o as. E essa carta vale 13 no baralho. Mas no jogo ela vale 10 e ela é o rei. Parece que está funcionando. Ah, pois é. O que acharam aí, pessoal? Tá indo? O colega está dizendo que a gente pode botar o break aqui. Poder pode. Poder pode. Mas até agora o que a gente tem feito é assim, é ter colocado um comando em cada linha. E o break é um comando, então não é correto colocar ele aqui. Não é correto pelo seguinte, porque em um momento de manutenção em que eu estou lendo um código, eu posso não ver que o break está aqui no canto. Então, o ideal é um comando por linha e o break é um comando, ele fica sozinho na linha dele. Eu poderia botar o case, essa atribuição e o break, os três na mesma linha. Nesse programa faz bastante sentido, mas num programa em que eu tenha mais comandos aqui já não faz. Então, no momento, a gente está colocando um comando em cada linha. Funcionar, funciona, mas não é recomendado porque dificulta a leitura. Tá tudo bem até aqui, pessoal? Eu quero mostrar uma coisa que vai deixar muita gente apavorada. Eu vou mostrar e depois eu vou tirar. Mas é uma coisa muito legal, nesse caso, do switch case. Quer fazer isso aqui, ó.
Isso vai assustar muito agora. Olha só. O que eu estou dizendo? Se for 13, ou 12, ou 11, o valor é 10. Pronto. Está resolvido. Assusta, né? Por quê? Porque eu não tenho o break na linha de cima. Então, quando for 13, ele vai cair para cá e executa o valor e o break manda ele embora. Quando for 12, ele cai para cá, executa o valor, o break e manda ele embora. Quando for 11, ele cai e executa o break e cai fora. Se eu colocar um break aqui ou aqui, aí eu estrago a mágica. Mas aqui eu estou dizendo, se o C for 13, 12 ou 11, o valor é 10, break. Assusta, né? Mas é uma coisa legal que o switch deixa eu fazer. Só que tu fica assim, case, aí não faz nada. Não, não, ele faz. Ele entra para cá e ele desce até que ele executa esse comando. Esse é bem difícil de ler, né? Porque, se for case 13, não faz nada. Não, 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 não. Se for case 13, ele estava do lado esquerdo, ele pula para o lado direito, e agora ele executa o lado direito até encontrar o break ou até terminar o switch. Então, esses dois pontos, eles vão formar o lado esquerdo e o lado direito. Quando o C for 11, ele vai pular para o lado direito por aqui e vai executar tudo o que acontece aqui até encontrar o break ou até encontrar a chave. E aqui foi o que a gente fez aqui embaixo. Esse é um uso que atrapalha muita gente, porque se a pessoa não conhece o switch case, vai achar que quando for 12 ou 13 não tem comando nenhum para executar. Mas na verdade, significa que ele foi ativado o lado direito e o primeiro comando que aparecer aqui é o que ele vai executar. É muito legal porque reduz o código, mas pode atrapalhar quem não tem muita fluência no switch case. Então aqui é ruim porque eu repeti 3 vezes. Do outro jeito é difícil de ler. É uma escolha, não tem o que fazer, tem que escolher. Então, essa rotina e essa rotina, elas fazem coisas diferentes, mas têm quase a mesma estrutura. Dado inteiro retorna a cara da carta, a letra, e aqui dado inteiro retorna o valor da letra, que é o inteiro. Então, a gente tem duas rotinas muito parecidas, e agora eu resolvi assim, ó. No jogo de carta, a carta sempre tem o seu valor literal. No jogo 21, ela tem um valor específico do jogo. E a representação visual da carta, o 1, o 11, o 12 e o 13 tem uma letra para representar. O 10 é a única letra que tem 2 caracteres, porque são os dígitos 1 e 0, ou o texto 1 e 0 com 2 dígitos, como formando caracteres dentro de uma string. Então, o que está faltando no jogo? É que quando eu calcular que estourou o 21, na verdade eu não posso usar o valor literal da carta no baralho, eu tenho que usar o valor da carta no jogo. Então, quando eu fizer a soma dos valores das cartas no jogo 21, se ela excede 21. Aí eu resolvi aquele meu problema de ganhar, por exemplo, 2 damas e ele dizer que eu estourei. Porque agora se eu ganhar 2 damas, cada uma vale 10, eu formo 20 e eu ganhei. Então, esse é o jogo principal e esses são os auxiliares. Nota que sem os auxiliares, eu acho que ficaria bem mais difícil de entender o programa. Então, o que a gente está vendo aqui é como decompor um programa extenso em um programa mais fácil de ler. Só que se alguém lembra, né? Quando a gente fez o jogo da forca, a gente fez o programa todo e depois arrumou. E agora a gente está fazendo outra estratégia. A gente começou o programa principal e foi criando auxiliares na hora que a gente começou a ver que a gente tinha um problema novo para resolver. As duas estratégias funcionam. Essa daqui, às vezes a gente vai criar um auxiliar que não vai para lugar nenhum. Por exemplo, o meu primeiro auxiliar, ele virou uma linha. Ele poderia ter ficado no programa principal sem problema nenhum. Só que essa linha, o que eu estou fazendo aqui? Agora o auxiliar tem um nome. Estou pegando uma carta nova. Ficou mais fácil de ler do que ler essa expressão. E o que ele está fazendo? Por que é 13 mais 1? Calma, ele está pegando uma carta nova. Agora, pega o valor da representação da carta e aqui pega o valor da carta no jogo. Então, a gente fez a lógica muito parecida, aproveitou para ver o switch case
e a gente tem uma rotina inicial. O que seria a próxima coisa agora? Existe um caso que a gente não está tratando, que é o caso de que a pessoa não quer que o as tenha valor 11, quer optar por um as com valor 1. E isso complica um pouco o jogo. Nem toda a regra de Blackjack permite que eu escolha. Simplesmente o valor é 11 fixo. Então a gente tem que pegar uma regra específica de Blackjack para decidir se a pessoa pode ser consultada. Você quer transformar o valor do 11 em 1, do as, no lugar de valer 11, valer 1, e aí a pessoa diz sim ou não. E aí, para isso, eu vou ter que colocar uma lógica adicional. Mas, por enquanto, a gente está resolvendo muitos casos do jogo. Bom, qual é o próximo passo? O próximo passo seria completar este jogo agora da seguinte forma. Eu mostro duas cartas. Tá? E aí a gente vai ter uma terceira carta, opcional. O jogador pode dizer, você quer a terceira carta? Sim ou não? E aí, se ele quiser a terceira carta, eu tenho que somar o valor de 3 cartas. Se ele quiser ficar com 2, soma só das 2. Então, tem uma pergunta agora, provavelmente perguntando, você quer a terceira carta? Então, assim, se eu já fechei Blackjack, eu não quero a terceira carta. Eu digo que não. Se eu acho que o valor está muito baixo, a gente tem que usar uma ideia. E, se eu tenho menos do que 17 pontos, 15 pontos, eu vou querer outra carta. Tá? Então, a carta mais alta que eu posso ganhar é 11. Tá? Eu posso ganhar várias cartas valem 10. A carta 11 eu tenho uma carta que me dá 11 pontos. Eu tenho 4 cartas que me dão 10 pontos. Então tu pode pensar assim, se eu tiver 10, até 10, é certo que eu quero uma carta, porque na pior das hipóteses eu vou ganhar 11, e aí eu vou fechar 21. Agora, se eu tiver 20, se eu pedir mais uma carta, do jeito que está o jogo agora, ele perde, porque se eu tenho 20 pontos nas duas cartas, eu peço uma outra carta, a menor carta que pode vir é a 2, que vale 2. E aí, se eu tenho 20 pontos, já fechou 22, eu perdi. Então, se eu fizer 20 pontos, eu nesse jogo como está, eu não posso pegar outra carta, porque certamente vai me levar a perder. Se eu tiver 19 pontos, 18 pontos, é muita animação pegar mais uma carta, porque poucas cartas, só a 2 e a 3 é que vão me salvar. Então, depende um pouco do risco e da expectativa que eu tenho em relação às cartas do meu oponente. Então agora eu estou jogando sozinho, mas eu posso gerar duas cartas para o computador e essas duas cartas do computador elas vão também ter o seu risco associado. Como eu falei para vocês, o jogo real eu teria que gerar todas as cartas do jogo e depois puxar dessas cartas. Imagina que a gente está jogando há bastante tempo e eu já vi que as quatro asas já passaram. Então é seguro pegar uma carta precisando de 10, porque o as já não existe mais, já passou. Então essa sequência, esse histórico, este jogo aqui não tem. A gente pode, num azar, numa situação muito rara, ele pode gerar 2 para todo mundo, a mesma carta para todo mundo, porque ele não conta quantas cartas já passaram. Para poder contar quantas cartas já passaram, a gente vai ter que ver matéria nova, e aqui é o que a gente está vendo com a matéria que a gente já sabe. Então, próxima coisa é colocar uma terceira carta opcional ou colocar as cartas para o computador. Imaginar um oponente que vai ser, a gente fala, jogar contra o computador, e aí ele vai pegar duas cartas, eu pego duas cartas, e aí quem passar de 21 perdeu. Tá? Como eu estou jogando contra o computador, se digamos que eu queime, né? Eu passei de 21 e ele passou de 21 também, aí a gente tem que decidir quem é que leva, né? Porque nós dois perdemos. Então, se os dois queimaram, aí a gente tem que descobrir qual vai ser a regra. Os dois perderam ou a casa ganha, que é o computador. Com base nessa lógica que a gente tem aqui, a gente pode fazer um laço. A gente pode começar assim, o computador e o jogador começam cada um com 200 pontos. E aí cada rodada a pessoa pode empatar, pode perder, pode ganhar. E aí tem pontos associados.
Então, lá no cassino você joga até acabar o dinheiro ou até que você quer ir embora. Então, essa é a lógica para colocar nesse projeto. Eu vou deixar o código lá disponível e eu espero que vocês consigam entender o código que está aqui. Nós temos o mathRandom, a gente nunca usou, é a primeira vez. O switch case, a gente nunca usou também, é a primeira vez. E essa ideia de fazer uma função, é a primeira vez que eu abuso dessa ideia, mas a gente já fez isso antes. Só antes de ir embora, eu queria lembrar que é difícil testar um jogo aleatório, mas, por exemplo, eu posso dizer, chamando o auxiliar direto, 10, qual é o valor dessa carta? E aí ele vai dizer, o valor da carta é 10. Só que agora eu vou dizer assim, olha, 13, qual é o valor da carta 13? Aí ele diz, o valor da carta 13 é 10. Eu posso testar ele sem esperar, sem ficar jogando até que a carta que eu quero apareça, porque como é aleatório, eu posso ficar jogando muitas vezes e ainda não apareceu uma carta. Eu posso testar as cartas separadamente. E eu posso chamar o gerador de cartas também separadamente para ver se ele está gerando um número inválido. Imagina que eu quisesse o rosto da carta que tem um valor 26. Essa carta não existe. Então, quando eu der um OK, ele diz assim, o valor da carta que eu não sei é 26. Então, o programa ele está retornando 26 porque, não sei, ele não sabe traduzir, ele deixa como 26. Se eu pedir, por exemplo, qual é o valor, qual é a face da carta 26 e qual é o valor da carta 26. Então, o valor da carta 26, ele diz que é 26, ele retorna o próprio valor. Então, aqui, quando a gente não sabe traduzir, a gente mantém o valor que a gente recebeu. É essa a função do default. Então, uma carta normal, ela vai ser de 1 a 13. Só que se eu passar um número de carta muito estranho, ele vai retornar o próprio número. É uma característica do código. Ele considera que o valor de C é um valor válido, de 1 a 13. Então, agora, colocar um placar, colocar várias jogadas, pensar em colocar a mão do oponente eletrônico, jogar contra o computador, e pensar em colocar a terceira carta, que aí na hora da soma, a gente pode ter que somar 2 ou 3 cartas. Então, esse seria a evolução do jogo do Blackjack. Colocar um header aqui também, né? Colocar um footer aqui também, e expandindo o jogo para completar essa ideia do jogo de 21. Se vocês olharem na Wikipédia, tem bastante coisa para colocar. Perguntas aí, pessoal? Eu vou deixar o jogo lá no Moodle, e aí quem quiser continuar esse projeto, tem gente que gosta daquele jogo de dados, o General. Então, no caso do General, aqui a gente teria que gerar um novo número de dado, e aí não vai até 13, no General vai de 1 até 6. Então, seria vezes 6 mais 1. Quem quiser a roleta, se eu não me engano, a roleta vai até 35. Só que a roleta vai de 0 até 35. Né? Então, o 0 é o da casa. Então, esse mais 1 não deixa gerar 0. No caso da roleta, eu deixo gerar 0. Então, a gente multiplicaria por 36 para gerar de 0 até 35. Então, essa modificação no gerador vai permitir gerar diferentes baralhos ou valores para dados ou para roleta, para outros jogos de azar. Por hoje era isso, pessoal. Perguntas? Nenhuma pergunta? Vocês conseguem continuar o jogo do Blackjack agora? Não, ainda falta muita coisa para continuar o jogo. Então eu vou deixar esse código. É importante que vocês consigam ler o código, entender o que está acontecendo. Aqui eu abusei, porque eu poderia ter criado uma variável e outra variável aqui. Só que aí, quando eu colocasse as cartas do oponente, do computador, aí eu ia ficar com um monte de variáveis. E aí eu preferi usar duas funções e usar a função
no lugar onde eu teria uma variável, porque se eu criasse uma variável face 1, face 2 e jogo 1, jogo 2, eu ia ficar com 6 variáveis. Mas esses dois valores são sempre calculados em relação ao valor original. Então eu preferi criar uma função, porque a função vai sempre fazer o cálculo, vai estar sempre certo. Se eu quiser colocar as cartas do computador, eu vou ter que usar, ó, C já é de C de carta, né? Então aqui eu vou ter que inventar um nome de carta de computador, que eu vou chamar de oponente 1, oponente 2. E aí, para o computador ganhar as cartas dele, a gente vai colocar lá as cartas do oponente. A primeira carta, segunda carta. E agora a gente vai pegar essa lógica aqui e vai mostrar as cartas também, as suas cartas e as cartas do oponente. E agora a gente já tem um jogo em que 2 cartas são minhas e 2 cartas não são minhas. E agora, continuando essa lógica, a gente vai encontrar então que o oponente estourou 21, ou eu estourei 21. Se não, quem chegou mais perto de 21 é o que ganhou. Pode haver empate. Então, usando a função, eu calculo o valor da carta no jogo e a representação da carta, sem precisar ter para cada carta 6 ou 3 variáveis, 6 variáveis para cada mão. Então ficou mais fácil para mim fazer o jogo assim do que se eu criasse variáveis separadas. Só que aí na hora que eu quero acessar o valor, eu tenho que fazer a chamada da função. Então foi uma escolha. É bem fácil continuar o jogo, botar placar e coisa e tal. Agora, todas as opções do Blackjack, aí já vai levar um tempinho para fazer, mas é um projeto que pode ir sendo feito aos poucos. Então, jogo do general, alguém pode gostar, jogo do poker e por aí vai. Por hoje era isso, pessoal. Até mais, até quarta. Até logo, pessoal.